Olá. A Bíblia, ela nos dá uma aula de governo, de administração e, na verdade, toda essa situação política, né, todo esse ataque, todo esse escárnio que nós estamos vivendo no Brasil, ocorreu em um momento na Bíblia Sagrada. E tudo que Deus permite estar na Bíblia é porque, na verdade, há um intuito de nos acrescentar, nos ensinar, já que nós aprendemos com a dificuldade dos outros, com os problemas dos outros. E eu quero que você veja juntamente comigo o livro de Neemias. E realmente nós vamos perceber assim a proximidade, né, da situação, como se iguala ao momento que o Brasil está enfrentando. Primeiro é importante você entender, você pode procurar na sua Bíblia católica tem isso, a sua Bíblia cristã evangélica também o tem, né, atualizada, revisada, é o livro de Neemias. E você vai ver que no livro de Neemias ele retrata o erguer-se de um governante com um coração disposto a não trabalhar para si, mas em trabalhar pelo seu povo. E esse era Neemias, e esse é um exemplo de liderança e de líder que com muita dificuldade, abençoado por Deus, ele alcançará seus objetivos. Jerusalém estava em ruínas. Ela fora explorada por estrangeiros. Quem habitava em Jerusalém eram ou os miseráveis, extremamente miseráveis, ou estrangeiros que estavam usufruindo daquela terra. O povo vivia em miséria. Neemias se doeu profundamente por aquela condição, porque ele cria que Jerusalém era uma terra da promessa, era uma terra que poderia dar frutos e sobre si carregava uma grande bênção. E ele resolve lutar por essa restauração da sua pátria, da sua terra natal. E ele se apega a Deus e ele inicia um caminho de luta que exigiu muito dele. Exigiu muita determinação, exigiu muita persistência, exigiu muita força e perseverança por causa dos ataques dos inimigos, que eram ataques doentios. Aqueles inimigos que se alimentavam da destruição e da miséria e da vergonha daquela cidade. Então, para eles estavam habituados que Jerusalém permanecesse em ruínas. Por quê? Porque eles estavam acomodados e eles se alimentavam dessa condição de Jerusalém, os inimigos. Neemias então se ergue disposto a edificar, a trabalhar pelo bem daquela pátria, da sua pátria. E ele dá uma palavra de comando ao povo, ele deixa seu palácio, ele deixa sua comodidade, ele vai até Jerusalém e ele fala, vamos reedificar. E não sejamos mais vergonha. Você pode ler isso em Neemias capítulo 2, versículo 17. Até quando nós vamos ser motivo de vergonha? Até quando? Né? E não é diferente do nosso Brasil, né? Uma terra tão abençoada, uma terra tão rica. E em todos os quesitos bons, ela está entre os últimos. Educação é dos piores, é impressionante. Se compara a países assim, onde não há alfabetismo nenhum, né? Saúde, segurança, então todo quesito bom, pode ver, procura lá, o Brasil está lá embaixo, né? É vergonha. Todo quesito mal, o Brasil está entre ali os 10, os 15. Maior contingente de assassinato, está lá o Brasil. Maior contingente de drogas, está lá o Brasil.
maior contingente de analfabetismo, está lá o Brasil. Tudo que é realmente vergonhoso, coloquemos assim. E Neemias, ele se levanta e ele diz, olha, vamos nos erguer, vamos reedificar nossa pátria, né? Vamos tirar essa condição de vergonha que está sobre nós. E quando ele fala isso, os inimigos que estavam habituados a dominarem aquele lugar, nem se preocuparam inicialmente, porque eles estavam ali alojados, né? Eles estavam ali sangrando o povo, eles estavam ali como sanguessuga, né? E eles ouviram Neemias falar e nem se importaram, né? Mas diz Neemias 2,19 que eles zombaram e desprezaram a proposta que lhes fora dada. Naquele momento, Neemias percebe que ele não podia contar, né, com o apoio político, com a força dos anciãos, com a força governante que imperava naquele lugar. E ele então toma uma atitude diante do descaso daqueles, né, governantes sanguessugas, né, daqueles acomodados que se exploravam a miséria dos judeus que ali moravam. Ele toma uma atitude, ele simplesmente os exclui. Falou, ó, faz o seguinte, vocês ficam aí, porque eu entendo que eu não posso contar com vocês para o bem da nação, porque vocês só visam o benefício próprio. E ele então decide seguir em frente com o seu plano de restaurar Jerusalém. E diz então que Neemias diz para aquela oposição, né? Para aqueles sanguessugas da sua nação, nos levantaremos, mas vocês não terão nem justiça, nem memória nessa obra que vai ser feita nesse lugar. E realmente foi o que ocorreu aqui no Brasil, né? Porque diante da passividade com a criminalidade, diante da passividade com a corrupção, diante do envolvimento com a injustiça, com o roubo, com subornos, com desvios, né? O líder optou, falou, olha, eu não quero, vocês não vão fazer parte mesmo, eu não quero nenhum envolvimento político com vocês, eu não quero ter que, né, vender, negociar ministérios com vocês, eu não quero deixar nenhuma ponta desse país na mão de vocês, porque vocês só visam benefício próprio. E foi isso que Neemias fez. É interessantíssimo, né? Como Deus levanta líderes em momentos variados na nossa nação. Então, no capítulo 3 de Neemias, você pode ler, é um livro pequeno, tão gostoso de ser lido. No capítulo 3, então, eles começam a reedificar as portas de Jerusalém. Imagina, todo muro, as cidades antigas, elas eram cercadas por altas muralhas. Isso lhes dava segurança. Então, o que tinha acontecido? As muralhas de Jerusalém estavam arruinadas, destruídas. As portas estavam quebradas ou nem existiam. Então, o que acontece? Eles começam a reedificar as portas. As portas, uma por uma, lugar por lugar. Você vai ver isso no capítulo 3. E essas portas simbolizam ministérios, na verdade. Sobre cada porta, Neemias coloca um líder para cuidar, para edificar, para consolidar, para fortalecer aquele lugar. E ele coloca ali um líder qualificado, comprometido com o propósito, e ele escolhe pessoas segundo o seu coração, que tem o mesmo desejo. Então imagina só, né? As portas de Jerusalém, todas destruídas, ele põe um líder em cada porta, que simboliza, na verdade, cada ministério, aonde um bom líder vai escolher pessoas qualificadas, e aquele líder, o que vai acontecer? Vai reparar, consertar a sua área de responsabilidade, né? E não deixando mais aquela destruição que estava diante de si.
Cada um põe em ordem o seu ministério, cada um qualificado. Essa é a porta do monturo, essa é a porta das ovelhas, e cada um estava ali, cada um avaliava os estragos daquela porta, cada um avaliava os danos, cada um avaliava, né, o prejuízo, cada um avaliava aquilo que eram as circunstâncias do que estava nas suas mãos, que na verdade se trata de um ministro, e então iniciava o trabalho da reconstrução das suas portas. E isso ocorre ministerialmente, né? Quanto ao governo atual, cada ministro avalia seus déficits, os rombos, né? E vai lá, é na saúde, é na educação, é no meio ambiente, é na segurança. Cada um está com uma porta diante de si, que precisa o quê? Ser consertada. E avaliando os danos causados pelas gestões anteriores, e conforme a necessidade de cada porta, aqueles líderes, dizem capítulo 3 de Neemias, efetivavam ali a ação restauradora. E realmente o trabalhar está sendo feito conforme a Bíblia Sagrada ensina, que foi um exemplo desse homem Neemias. Ele não escolheu pessoas por aquilo que eram vínculos, amizades. Ele colocou pessoas certas diante de cada porta. E o atual governo tem escolhido pessoas qualificadas para cuidarem de cada ministério, sabendo que dentro das suas aptidões tem condições de avaliar os danos, né? Que muitas vezes parecem irreparáveis, mas tem conserto. Capítulo 4 de Neemias. Quando os inimigos começam a perceber que a união daquela gestão, daquela administração, daquele governo, o afinco na implementação dos projetos são reais e dão resultados, o que ocorre? Eles se enchem de ira. Eles se indignaram muito. Está escrito na Bíblia assim. E eles voltaram à primeira estratégia, que era minimizar o poder e tentar desqualificar a qualidade daqueles judeus. Então diz assim, Neemias 4, versículo 1, eles escarneceram e eles zombavam de Neemias e dos seus ajudadores, movidos por inveja, movidos por amargura e pura maldade. E nós vemos que é isso que tem ocorrido no atual governo. Por medo do que pode ser feito em prol do Nordeste, por medo do que pode ser feito em prol da segurança, por medo por aquilo que é maldade, na verdade, eles ficam o quê? Menosprezando cada ato que é feito. Era assim na época de Neemias. Eles começaram a desprezar, a desqualificar, né? Entre si, incomodados, eles especulavam, eles se reuniam para fomentar, para desmerecer, para difamar a obra que estava sendo feita em Jerusalém. Enquanto estava tudo na ruína, ninguém dava um pio. Igualzinho no Brasil, né? Enquanto está lá, morrendo milhares, por causa de um celular são assassinados, por causa de 10 centavos são mortos. Enquanto está lá morrendo, né, tendo filhos, quantos filhos nasceram nas portas dos hospitais, né, aguardando um lugar dentro, né, do hospital? Quantos morreram nos bancos dos hospitais? O estado de calamidade estava geral. Enquanto estava assim, na ruína, ninguém daqueles governantes reclamavam de nada. Enquanto as portas estavam lá destruídas, ninguém movia uma palha. Né? Enquanto o muro estava ali arruinado, ninguém fazia nada. Mas quando cada líder é colocado à frente de uma porta, no alvo e com o objetivo de o quê? Melhorar, consertar, reparar aquela porta, reconstruir a muralha, aí os inimigos começam a se juntar para fomentar, para reclamar, para achar, né, defeito em tudo, que é o que você mais lê, né? Poxa, ficaram 16 anos em silêncio,
não falaram um A dos bilhões que foram desviados e agora fica procurando, né, um motivo para reclamar, né? Assistiram à morte de tanto cidadão de bem, de tantos policiais, né? Gratuitamente, não falavam nada, mas agora, né, querem se erguer, sempre a favor, na verdade, do que é negativo. Então, naquilo que eles foram ineficientes e incompetentes, todo o tempo que estiveram no poder, agora eles começam a desmerecer os esforços daquela administração que está no poder. Você pode ver isso no livro de Neemias, capítulo 4. E eles começam a dizer: o que estão fazendo esses fracos judeus? Né? Vão permitir que eles façam tudo isso? Não é o que dizem, né? É a ditadura, quer ordenar que as coisas sejam feitas, né? É o imperialismo, quer forçar, as coisas não são assim, alguém tem que deter, né? Os direitos humanos tem que deter. E olha o que mais eles alegavam. Será que eles vão suportar até o fim? Eles vão concretizar essa obra? Né? Eles se ajuntavam só para ficar falando isso. Eles vão reerguer do pó essa nação que está arruinada? Eles tinham ciência do estado de caos, de miséria que estava a nação. E quando se levantam ali uma liderança disposta a reerguer, a melhorar a condição dos judeus, eles sentem ira, eles sentem raiva e eles começam com complôs. Tobias, que era um dos sanguessugas daquela época, ele começou a dizer: não tem importância, mesmo que eles reergam aqui a nação, virá uma raposa e vai destruir todo o muro que eles reerguerem, né? Então eles, na concepção deles, eles achavam que sempre ia ter uma raposa, né? Um espertalhão para ir lá pôr a mão e destruir tudo que fosse tentado fazer. E realmente essa é uma das estratégias do mal, né? Ele sempre quer ter uma raposinha para ir lá, né? No meio daquilo que é a plantação, para trazer dano para a colheita. Mas Neemias, ele era um homem que confiava muito em Deus. E você vai ver desde o começo, desde o momento que ele se dispôs a fazer algo pela sua nação, ele confiava em Deus e ele esperou em Deus. Então, você vai ver que Neemias, diante de todo aquele ajuntamento, das reuniões malignas contra ele, ele só orava a Deus, porque ele recebia todo o desprezo que lhe davam, mas ele confiava no poder do Senhor e no melhor que Deus podia dar para o seu povo. E assim é o momento da nossa nação. Com fé, Neemias e a sua liderança e o povo junto com ele continuou a edificar um muro, cada um na sua área, e todo o muro se fechou, diz o capítulo 4, versículo 6, porque o povo se uniu e se inclinou. De repente, eles estavam fortes, o muro já estava erguido, solidificado, cada qual na sua área. Então, era só avançar e crescer. Mas, quando os inimigos ouviram a notícia que o resultado do investimento, dos esforços contínuos, da equipe, estava dando resultados, né? As portas já foram consertadas, os muros começaram a ser reedificados, diz que eles se iraram mais ainda. Então, na verdade, não adianta nós pensarmos assim: não, agora, né, os esquerdistas estão aí pulando, gritando, xingando, torcendo contra, mas é porque as coisas, eles precisam ver para crer, né? Depois eles acalmam. Não acalmam, não. A Bíblia fala que os opositores, mesmo vendo, quando as coisas começaram a acontecer, no começo eles desprezaram, ridicularizaram, depois eles desqualificaram, escarneceram, zombaram, mas mesmo quando as coisas começaram a acontecer, diz então que eles se iravam cada vez mais. Por quê? Porque era um povo que estava acostumado a viver em prol de si mesmo. Não era alguém que estava preocupado com o seu próximo.
Ah, saúde para quê? Desde que eu tenha o meu convênio médico e pague o meu hospital bom, que importa que todos padeçam sem saúde? Educação para quê? Se eu posso mandar meu filho para fora do país, né? Se eu tenho uma ajuda, para que eu vou me preocupar com a educação zero que é dada, né? E é assim que ocorre hoje, é assim que ocorria na época. Quando o muro começou a se fechar pela dedicação de Neemias e dos seus líderes, cada um na sua porta, cada ministério fazendo o seu papel com pessoas qualificadas, os inimigos iam ficando cada vez mais irados. E diz então que eles têm uma segunda atitude. Eles começam a se ligar entre si. Eles começam a se juntar, né? Aí se junta a esquerda com toda a corja política, que na verdade está comprometida com o egoísmo, com a corrupção e não trabalha em prol do povo, mas em prol de si mesmo. Então eles começaram a se ligar entre si, os inimigos. E diz que eles se ligaram para guerrearem contra Jerusalém. Ora, queridos, se um líder está atuando beneficamente em prol da nação, a nação está sendo reconstruída e a oposição começa a se unir contra aquela liderança, o que vai acontecer? Esses políticos estão lutando, estão guerreando contra a sua própria nação. Estão guerreando contra um bem, porque se Neemias estava fazendo o bem para Jerusalém, todos aqueles que se ajuntavam em complô contra Neemias estavam lutando não contra Neemias, mas contra a nação, contra Jerusalém. Então, quando os partidos, os partidários, os políticos, os esquerdistas, os adversários se reúnem contra a obra que está sendo feita em prol de uma melhoria para o Brasil, eles estão fazendo guerra contra a própria nação. E diz então que eles se reuniam para guerrearem contra Jerusalém e eles visavam desviar do propósito. É isso. Toda essa balbúrdia, todos esses falatórios que eles levantam em momentos inoportunos, todas as acusações, difamações têm um propósito, desviar-nos do propósito. Eles queriam tirar o foco, eles queriam desgastar com mediocridade, a fim de que você, chegue num desgaste, que você passe a não enxergar mais nada. É uma resistência contra uma obra que está sendo feita em prol de toda uma nação. E Neemias passou por isso também. Ele enfrentou essa resistência. Mas Neemias e os que com ele estavam continuaram com fé em Deus e vigilantes quanto à astúcia dos seus adversários. Eles colocaram guardas contra aqueles inimigos de dia e de noite. Eles aumentaram a segurança contra os atos, contra os esquemas, as ciladas inimigas. Mas todos que se uniram contra eles ficavam lá se corroendo, arquitetando, tentando desviar todo o tempo Neemias e os seus do propósito. Então, não desvie-se do propósito. Nós temos um objetivo, é vermos nosso Brasil restaurado. Nós temos um objetivo de ver a nossa educação melhorada, de vermos a segurança fortalecida, de vermos os muros, o que é? A solidez da nossa nação. Né? Não que qualquer um entre e leve as nossas riquezas, como tem ocorrido. E, inevitavelmente, com tanta cautela e vigilância, as forças acabaram sendo afetadas por causa do desgaste emocional. Então você fica ouvindo um monte de conversa inútil, né? Que está apontando o dedo, acusando. Essa é a estratégia do inimigo. Foi assim com Neemias, eles ficavam acusando, eles se reuniam para ficar arquitetando, para tirar as forças, o equilíbrio emocional, tanto de Neemias quanto da sua liderança e do povo. Então, o desgaste que a oposição causava, né, visava amenizar e tirar aquela força irredutível daqueles que estavam decididos a fazer as coisas acontecerem. O trabalho era duro,
mas precisava ter resistência, pois era extenso. Pois terríveis e profundos foram os estragos causados pelos governantes anteriores. Começaram, então, a se sentir incapazes de mudar aquela situação. Então, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Judá disse: já desfaleceram as forças dos edificadores, porque o pó é muito, e nós não conseguimos edificar um muro. Então começou a entrar aquele sentimento, a gente não vai conseguir. Isso não tem como mudar. Essa era uma estratégia do inimigo. Ele primeiro vem por fora, quer minar a tua força, fazer você desacreditar no que você quer. Ele não consegue, então ele faz você pensar, eu não consigo. Não vai mudar. Então o sentimento de incapacidade, de desânimo, de enfado é perigoso. Os inimigos tentaram de fora e não conseguiram, mas o desgaste acabou interferindo e abatendo aquele povo. Neste momento em que eles se sentem fracos, eles se intitulam incapazes, e o inimigo então planeja se infiltrar no meio deles, a fim de matar, eliminar os responsáveis pelas mudanças. E assim eles começaram a dizer: vamos matar os líderes e faremos cessar a obra. Não é essa a estratégia que tem ocorrido? Quantos atentados, quantas tentativas, quantas intenções de prejudicarem eles já fizeram. Então nós vemos que a estratégia terrorista e assassina de eliminar o adversário é antiga. Nasceu em Caim, que via na pureza, na inteireza de Abel, o seu nanismo. Da mesma forma, o inimigo sempre ousa usar dessa estratégia para tirar do mapa os limpos de coração. Aqueles que trabalham não em prol de si mesmo, mas em prol da nação. Então hoje nós estamos lidando com essa situação no nosso Brasil. Neemias, sabendo de todas as estratégias de golpe contra ele aumentou a segurança sobre si e os seus. Neemias confiava muito em Deus, tudo ele orava. Você vai ver o livro de Neemias. Só que ele também se articulou e ele entendeu com quem ele estava se lidando. Neemias foi o primeiro armamentista. Por quê? Porque diante da insegurança, da bandidagem que o cercava, diante da maldade daqueles que o rondavam, ele foi um líder que ele armamentou todo o seu povo. Ele garantiu a segurança sobre si e os seus. Ele deu arma ao povo para o povo se defender, assim como defenderem suas casas, suas famílias, daqueles bandidos destruidores. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Neemias. Eu pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros, nos lugares altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e a todo o povo: não temam mais eles. Lembrem-se do grande e temível Deus e lutem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e vossas casas. Olha que interessante. Havia uma corja tão bandida naquela época, dominando a nação, Jerusalém, que ele, na verdade, fez aquilo que hoje nós entendemos, O que foi feito lá? Maduro, ele fez, tira, todo o armamento do povo, para o povo ficar ali subordinado. E Neemias, ele pega e ele fala, ele devolve ali espadas, lanças, arcos, para cada um, e ele fala, lutem pela casa de vocês, lutem pela família de vocês, pelejem pelos vossos filhos, pelas vossas casas. Por quê? Porque aqueles homens estavam ali rondando simplesmente para sugar, roubar e possuir a terra
e os direitos dos judeus. Quando Neemias, que é o primeiro armamentista, aparelha o seu povo, o inimigo sabe da notícia. Opa, agora eles estão prevenidos. Agora eles não são mais presa fácil, né? Então, quando eles têm conhecimento de que Neemias sabe da estratégia deles de ataque, então eles silenciam e paralisam. Porque aquele plano de tomada de poder, aquele plano do golpe, né, sobre os judeus e sobre Neemias, foi eliminado ali. E a população continuou forte e determinada e querendo a restauração de Jerusalém. E esse deve ser o nosso coração, né? Nós precisamos, sim, da mudança definitiva no Brasil. E nós precisamos, sim, né, de ter estrutura, de termos um Brasil forte, e Deus nos ajudará. Desde aquele dia, metade da população trabalhava na obra e a outra metade vigiava. Contra possíveis ataques e estratégias dos inimigos, todos se uniram em prol de uma coisa só: restaurar Jerusalém. Então, a astúcia da infiltração do inimigo no meio deles já não tinha mais valia e nem força, porque o povo se uniu em um propósito só. Não havia mais ninguém só por si, mas todos trabalhavam pelo bem-estar de todos. Todos mantiveram o mesmo coração, perto ou longe. Quando o mal se aproximava, todos se uniam contra aquele mal e o combatiam. Assim, eles lutavam pelas suas casas, pelas suas famílias e vigiavam. Cada um levava suas vestes, que simboliza a proteção divina. Todo aquele povo era um povo como nós, que confia em Deus, que crê na bênção de Deus que está sobre o Brasil e sobre as nossas casas. Mas eles também levavam as suas vestes e eles levavam também aquilo que era a sua proteção divina, mas eles carregavam, sim, a sua água e aquilo que eram as suas armas, que eram para defesa das suas casas e das suas famílias. Neemias era um líder simples e generoso, que partilhava e que tinha e buscava o fim da exploração, da corrupção e da miséria. Neemias sempre buscava forças em Deus. Você vai ver muitas vezes Neemias dizendo: Deus, me fortaleça. Se você ler a partir do capítulo 6, você vai ver que mesmo depois dos muros de Jerusalém estarem construídos, os inimigos voltaram a tentar, quer dizer, não vai parar nunca. Os inimigos então vêm com uma estratégia, propõem uma aliança com Neemias e ele rejeita na hora. Então eles quiseram, lá na frente, quando tudo começou a dar certo, veio a oposição para tentar se unir a Neemias, né? Para se infiltrar. Neemias rejeitou. Então eles tentaram pará-lo com acusações de irregularidade, escrevendo cartas, acusando de ilegalidades. Mas Neemias nega tudo o que eles estão acusando ele e não cede àquelas vontades políticas e interesses humanos. Ele continua firme no propósito. E terceiro, eles propõem que Neemias rompa com princípios religiosos, que ele quebre princípios religiosos, né? Então essa é uma estratégia que pode vir a ocorrer lá para frente. Essa esquerda, já que não consegue derrubar, tentar se articular para se unir e precisa ser realmente rejeitada. Então eles vêm com acusações de ilegalidades, de irregularidades, buscando, né, como diz, engole um mosquito, coa um mosquito, né, como fala, e engole um camelo, né? Então tá lá coando um mosquitinho, reclamando de coisa pequena, inútil, e tá lá engolindo, ó, camelo, coisa grande, né? Por quê? Porque na verdade não tem compromisso com a nação. Nesse momento que nós estamos encerrando agora, Neemias, por várias e várias vezes, tentaram derrotá-lo,
Os adversários armaram para comprometê-lo judicialmente, legalmente, mas ele continuava na fé e confiança em Deus. E mesmo ameaçado, mesmo sendo ali zombado, atemorizado, denunciado, difamado entre os políticos e os religiosos da época, ele não cedia e não saía do foco. Mesmo ele denegrido, porque eram pessoas compradas, subornadas, interesseiras, que sempre se levantavam para tentar parar Neemias e todo o povo que estava com ele. Mas Neemias perseverou, foi determinado, confiou em Deus e terminou a obra. Passou a respeitar, realmente, passaram então a respeitar Neemias e a temê-lo, porque ele